9/8/2020. Não tá tudo tranquilo, não tá tudo beleza. É um vídeo difícil de fazer. Pretendo ser rápido, pretendo ser breve. É Dia dos Pais, né, nesse domingo. E também nessa semana atingimos a marca aqui no Brasil de 100 mil mortes, de 100 mil vidas, de 100 mil famílias. A filosofia tenta dar conta da questão da morte há muito, assim como as religiões. Um dos grandes feitos para Jesus Cristo ser o Cristo é justamente vencer a morte, ressuscitar da mansão dos mortos. Mas dentro da minha visão de mundo, daquilo que me atravessa, que é o catolicismo, o cristianismo, eu prefiro ficar com a imagem de Maria e a Pietà. A oração da Ave Maria surge num momento de peste na humanidade. Tem a passagem da morte na oração. O luto é um sentimento não só humano, mas é uma miséria, é uma dor muito grande para seres conscientes, sencientes de si. Talvez sejamos os únicos seres dessa maravilhosa criação divina que tem consciência da sua finitude, que tem consciência, mais do que isso, da finitude do outro, de que o tempo se esvai. A filosofia helênica de Epicuro vai tentar dizer que não é preciso se preocupar com a morte, porque quando a minha morte chegar, eu já não estarei, e enquanto eu estiver, minha morte não está. Mas Epicuro talvez esquece de pensar na morte mais dolorosa que há, que é a morte do outro, daquele que está ao meu lado, daquele com o qual eu me identifico. Essa talvez seja a morte mais dolorosa. Em trabalhos no colégio, com alunos falando sobre morte, entrevistando pessoas na rua, a morte mais dolorosa sempre é a morte de outrem. 100 mil mortes. Nunca na história do Brasil se morreu em tão pouco tempo da mesma doença. É um dia triste e ao mesmo tempo é um dia feliz, né? Porque mesmo sendo uma data comercial, é o Dia dos Pais, e por favor, se você tem pai ainda vivo, mesmo que brigado com ele ou com ela, vai que é sua mãe, sua mãe que ficou no lugar do seu pai, dê um abraço bem forte nele. E se você não tiver, como é o caso de muita gente, no meu caso eu não tenho a minha mãe mais, tente dar valor àquilo que você tem, fazer um exame de consciência. Um momento de meditação é um momento importante. Não vou me estender muito aqui, acho que não cabe, acho. Hoje deve ter vídeo normal no canal, não sei, hoje domingo. Vou pensar ainda sobre isso. Queria dizer uma última questão, que é a questão política. Bolsonaro é um homem mau. E olha que eu não acredito muito em maniqueísmo, mas é um homem mau. É um homem que, em um momento que o país assina ou aceita uma lei de pensão, de ajuda à família daqueles profissionais, daqueles verdadeiros patriotas que perderam a vida ajudando outros brasileiros no enfrentamento da Covid, esse homem mau veta a lei, veta a ajuda. Só com esse exemplo, eu poderia dar inúmeros outros. Esse homem mostra que ele não é patriota e que ele não é a favor da família, que ele não é a favor da vida. Certamente estaríamos em uma condição melhor se tivéssemos ministro da saúde, políticas públicas, a Constituição foi vilipendiada, já não temos naturalmente acesso à saúde, até se nos acostumamos um pouco com isso, pagamos com dificuldade eventualmente o plano de saúde, aceitamos a fila, a espera, a dor, mas esse homem, os homens que os cercam são homens de morte. São homens de morte. Mas nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes. O Brasil é maior do que isso. Maior do que os barezinhos no Leblon, maior do que as orlas cheias, maior do que essas pessoas que estão em negação, talvez enfrentando a morte e esse sentimento de um jeito diferente,
Talvez essas pessoas até precisem de mais ajuda do que nós que estamos lidando com a dor. É hora de lidar com a dor, com a sua fé, com o seu sagrado, seja ele qual for. Não negue a dor, escute o outro, esteja presente para o outro. Mas, na verdade, quem sou eu para falar o que você deve fazer? Eu só queria apelar para compaixão, com patos, né? A dor com o outro, patos, paixão. A ideia da alteridade, eu no outro. Relembro Levinas. Eu me vejo na dor do outro, nos olhos do outro. O infinito que se abre quando eu olho para o outro. E a dor do outro é importante, eventualmente a sua dor. Não se apegue à sua dor como um objeto de desejo. Não rumine a sua dor tanto quanto o necessário. Deixe ela ir, deixe ela passar. É isso, gente. Acho que Feliz Dia dos Pais. É um momento de dor, mas é um momento em que juntos nós podemos superar mais fortemente. E cuide de si, cuide do outro. Ao cuidar de si, ao usar a sua máscara, ao ficar em casa, se você puder, você está cuidando também do outro, está mostrando afeto, está de fato valorizando a sua nação, está de fato sendo patriota, de fato valorizando a família, de fato sendo cristão, e não como esse hipócrita que é o Bolsonaro, que desperta o que há de mais terrível em nós, que só fala do que o coração está cheio. Mas ele não é assunto, ele é pequeno. O assunto é o afeto, o assunto é a fé, seja ela qual for, e a esperança. Esse é o desejo do Filodoxia, que esse domingo seja um domingo santo, um domingo de reflexão, e que possamos nos unir sempre mais fortes e com humor e com dança, porque em matizes africanas, em outras matizes de religião, é um momento de celebrar a vida daquele que se foi, não necessariamente de cultuar a dor do apego que eu tenho por aquela pessoa. Eu quero ela para mim. Não, não. Celebre a vida plena e boa que essa pessoa teve. Acho que seria um ponto importante de uma chave de interpretação válida. Feliz Dia dos Pais.